Oi, galera, bem-vindos à segunda aula do curso de extensão à distância Olimpíada Brasileira de Linguística, oferecido pela Universidade Federal do Acre e ministrado por mim, a professora doutora Michele Calil dos Santos Alves. Eu sou professora de Linguística da Universidade Federal do Acre. Nós vamos começar o vídeo de hoje falando sobre a educação brasileira. Então, há muito tempo, a escola vem impondo um modelo de ensino-aprendizagem tradicional, em que o professor é considerado o centro do conhecimento, que transmite, no sentido mais pobre do termo, o conhecimento ao aluno que nada sabe. Então, os alunos são considerados tábuas rasas, folhas em branco, e o professor é o centro do conhecimento, o detentor, aquele que sabe tudo, né? Que vai transmitir ao aluno seu conhecimento, né? Então, nesse tipo de ensino, o professor é o centro da sala de aula, aquele que fala, enquanto o aluno é aquele que escuta e repete tudo que o professor fala. Esse tipo de ensino tradicional é chamado de pedagogia da transmissão. Então, aqui a gente tem a imagem, né, mostrando o professor como uma enorme boca falando sem parar e os alunos com enormes orelhas ouvindo tudo que o professor fala, né? Então, aqui é importante salientar que o professor, ele não escuta os alunos e os alunos não falam, né? Só ouvem e copiando tudo que o professor fala, né? Anotando tudo, para depois repetir aquilo que o professor falou. Mas aqui abaixo a gente tem a educação bancária, né? Que foi criticada por pedagogos como Paulo Freire. Então, como funciona a educação bancária? O professor deposita na cabeça dos alunos o conteúdo, o conhecimento. Aqui vocês estão vendo um monte de letrinha solta, sem sentido, entrando na cabeça dos alunos, né? E aqui a gente tem um que está dormindo, que não está nem prestando atenção, né? Então, nesse tipo de ensino, né, se chama educação bancária porque o professor deposita e no final daquele bimestre, né, quando tiver a avaliação, no final do ano letivo, que seja, o aluno vai ter que retornar repetindo tudo aquilo que o professor falou. Ele retorna para o professor todo o conhecimento que foi depositado nele. Ou seja, o aluno repete aquilo que o professor ensinou, entre aspas, né, transmitiu. Outra característica do ensino tradicional é o superficialismo ou reducionismo, né? Com a desculpa de facilitar a aprendizagem do aluno. Então, o conhecimento que os alunos têm na escola é bem superficial, bem reducionista, né? Então, os alunos não adquirem o conhecimento e as habilidades necessárias para atuarem no mundo, na sociedade. Ainda mais no mundo de hoje, em que se exige cada vez mais cidadãos mais completos, né, com muitas habilidades em várias áreas. Então, por exemplo, nas aulas de língua portuguesa, nos anos iniciais, os professores se limitam a ensinar os alunos a ler e a escrever, né, apenas decodificar o sistema da escrita. E o pior, né, fazendo isso com frases soltas ou textos inventados. Então, por exemplo, Carla bebeu suco. Essa frase isolada, descontextualizada, vagando, né, no tempo e no espaço. Isso não é um texto, né? Nós nos comunicamos através de texto. Ninguém fala em frase solta, né? Nós não nos comunicamos com frases soltas. Então, esse tipo de experiência que os alunos estão tendo é uma experiência superficial, né? Não é uma experiência real, não é uma experiência que vai agregar alguma coisa. Então, os alunos saem lá do início da fase da alfabetização sem terem contato com textos verdadeiros, né? E muito menos a interpretarem esses textos criticamente, certo? Além disso, as aulas de língua portuguesa também são focadas em um ensino de gramática pela gramática. É o chamado ensino metalinguístico, né? Focado lá na identificação e na classificação da nomenclatura dos itens linguísticos. Então, os alunos decoram as regras, né, para poder fazer os exercícios, que são bastante mecânicos e focados somente na gramática, sem fazer o uso de uma reflexão sobre a língua. Né? Os alunos não refletem sobre o funcionamento e o uso da língua, apenas identificam os itens linguísticos e classificam. Então, aqui a gente tem
um exemplo, né, dos substantivos masculinos, substantivos femininos, em uma lista imensa para os alunos decorarem, né? É uma coisa inútil, né? Primeiro porque isso daqui você não precisa ensinar a um falante nativo de língua portuguesa, né? São coisas da gramática mesmo, né? Dizer se açúcar é feminino ou masculino, né? É uma coisa meio inútil, porque os alunos já são fluentes na sua própria língua, né, nativa, certo? Então é apenas um ensino de decoreba. Aqui abaixo você tem, classifica as orações subordinadas adverbiais abaixo, né? Então, classificar se é uma oração subordinada de tempo, se é uma oração subordinada adverbial de tempo, se é uma oração subordinada adverbial de lugar, né? E fica só nisso, né? Só na classificação. Então, é um ensino prescritivo, né? Enfim, tudo aquilo que foge da gramática é considerado errado. E não se fala de variação linguística, de diversidade linguística, é somente ensinada a norma culta, né? Então, dizer, por exemplo, aqui, APCAP, né? Estaria errado, porque na lista que a professora passou, que está lá no livro didático, é OPCAP, né? Ninguém fala OPCAP, né? Então, existe a variação aí em jogo, né? E uma diversidade linguística muito grande. Então, não é apenas a norma culta que deve ser ensinada, né? A professora pode falar, o PICAP é a norma padrão, porém, na norma, né, que nós encontramos aí popular no nosso dia a dia é a PICAP, né? Mas os professores geralmente não fazem isso, se limitam apenas a ensinar a norma padrão, que é uma norma que ninguém fala, é uma norma que não existe, na verdade, né? As aulas de língua estrangeira também não fogem muito deste padrão. Então, é muito comum a gente encontrar nas aulas de inglês, de espanhol, o ensino do vocabulário bem simples, né? As cores, os números. É um ensino descontextualizado, né? De palavras soltas ou frases soltas. E somado a exercícios de gramática. Esses exercícios são bem mecânicos e repetitivos, focando só na aplicação das regras, né? Então, aqui você tem o ensino do plural, do inglês, né? Aí você tem aqui apenas palavras soltas, né? Para explicar a regra da formação de plural. E aí acaba que os alunos precisam decorar a regra, né? E essa regra tem muitas exceções. E aí vira uma coisa meio assim, um bicho de 7 cabeças, né? Aqui você tem um exemplo de passar as frases da afirmativa para a negativa no inglês. E aí você tem aqui um monte de frase para o aluno passar para a negativa. Isso ninguém faz no dia a dia, né? Isso não é um exercício real que, enfim, faça o aluno praticar o uso da língua, né? Refletir sobre o seu funcionamento. Ninguém faz esse tipo de coisa no dia a dia, passar as frases para a negativa, né? Não existe isso. Aqui no espanhol a gente tem que completar, né, as frases com os pronomes definidos e indefinidos. Isso não é uma coisa que acontece no dia a dia também, é um exercício mecânico estruturalista, né? Apenas para fazer o aluno praticar, não leva nada além disso, né? Praticar uma regra gramatical, ensino da gramática pela gramática. Aqui você tem a obsessão pelos verbos, né? Pela conjugação dos verbos. Isso também acontece nas aulas de língua portuguesa, né? Então, você tem os verbos e aí a conjugação dos verbos em todas as pessoas e aí os alunos têm que decorar essas conjugações para poder fazer a prova, né? Então, você decora um verbo solto, né? Voando no espaço e não um verbo aplicado no texto. Então, esse tipo de ensino é bastante superficial, ensino tradicional, e não está preparando os nossos alunos para lidar no dia a dia com as experiências que eles têm que lidar, né? Então, o que acontece? O resultado desse ensino tradicional é péssimo, né? Tem péssimas consequências. Os alunos são desmotivados, sem entusiasmo para aprender, sem curiosidade. Então, essa é a verdade. Esse é o retrato da escola brasileira, né? Os alunos aqui de saco cheio de ir para a escola, de saco cheio de assistir a aula super monótona, né? Aqui até os pequenos também perdem um pouco da motivação com esse tipo de ensino tradicional.
E na universidade é a mesma coisa, né? Então, a universidade ela está refletindo o que acontece na educação básica, né? Então, os alunos desmotivados, a educação básica toda, chega no ensino superior, também ficam desmotivados, porque as aulas não, não fazem os alunos se sentirem, vamos dizer assim, entusiasmados, né, com a curiosidade de aprender. E por mais que o professor busque, né, esse entusiasmo, os alunos já estão tão cansados que já perderam aquela chama, né, aquela faísca que a gente chama, né, para despertar esse interesse, né? Então a educação básica é como se fosse uma assassina, né, que matasse essa motivação, esse entusiasmo, essa curiosidade. E os alunos chegam na educação superior já desmotivados, tudo é chato, né? Além disso, nós temos os baixos índices de leitura e de escrita nas provas nacionais e internacionais. Já já nós vamos falar um pouquinho mais sobre o PISA, que é uma prova internacional. Os alunos desmotivados e preparados também para enfrentar as demandas do mundo acadêmico lá no ensino superior, né? Então, você pede os alunos para ler os textos, os artigos científicos, né? Escrever um TCC, uma monografia, um artigo, desenvolver um texto, né? Ou ler um texto. É a extrema dificuldade para eles, né? Há extrema dificuldade porque os alunos estão despreparados para lidar com isso, porque lá na educação básica a escrita e a leitura eram focadas apenas ali, naquela superfície, né? Tudo bem básico. Não há um exercício que peça o aluno para ler um texto mais aprofundadamente, né? Com uma interpretação mais crítica. Isso raramente acontece, né? Na educação básica. E aí, quando o aluno chega na educação superior, é exigido muita coisa dele. Coisas que eles não estão preparados para lidar, né? E aí o que acontece? Os alunos abandonam o curso de graduação, né? E aí você tem uma porcentagem bem pequena terminando o curso superior no Brasil, apenas 21%, e menos ainda os alunos que conseguem concluir uma pós-graduação. Apenas 0,8% para o mestrado e 0,25% para o doutorado, né? Então, são índices bem baixos, tá? De pós-graduação e também de graduação no Brasil, né? Fazer o curso superior significa melhores condições de trabalho e melhores salários. Então, se os alunos não estão conseguindo terminar o curso superior, significa que vão continuar ganhando mal e vão continuar tendo péssimas condições de trabalho. E aí o desenvolvimento do Brasil não vai para frente, né? Vamos ficar sempre no mesmo patamar, né? Do trabalho informal, né? De salários mais baixos, enfim. E a desigualdade social cada vez maior, certo? Então, agora nós vamos falar sobre o PISA. O PISA é o Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes. É uma prova internacional, tá? Feita no mundo todo, que mede o conhecimento dos estudantes de 15 anos, né? Do ensino médio. Essa prova é feita por amostragem. Então, no ano de 2018, essa prova é feita a cada 3 anos. No ano de 2018, nós tivemos aí uma amostra de mais de 10 mil estudantes da faixa etária de 15 anos, né, em todas as regiões e em todos os estados do Brasil, tá? Então, quais foram, então, os conhecimentos avaliados? Conhecimentos de leitura, matemática e ciências. Atenção que é letramento matemático e letramento científico, tá? Então, não é aquele ensino tradicional, não. E essa prova é feita pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Os resultados do PISA permitem que cada país avalie os conhecimentos e as habilidades dos seus estudantes em comparação com os de outros países, aprenda com as políticas e práticas aplicadas em outros lugares, bem como formule suas políticas e programas educacionais, visando melhorias na qualidade e na equidade dos resultados de aprendizagem. Então, é uma prova importante porque é uma autoavaliação para os países, né, e permite também nos comparar com outros países.
Aqui está o site, se vocês quiserem olhar, esse link aqui. E quem faz essa prova no Brasil é o INEP, tá? Em 2018, o Brasil teve novamente um dos piores desempenhos do mundo em matemática, tá? Então, matemática é a nossa pedra no sapato, há muito tempo. Então, vamos falar agora do nosso resultado em letramento, tá? Em leitura. Nós fizemos 413 pontos e estamos 74 pontos abaixo da média de todos os países, que foi 487. E matemática, que é o nosso pior resultado sempre, né? Nós fizemos 384 pontos e estamos 108 pontos abaixo da média da OCDE, que é 492. E em ciências nós temos um resultado um pouquinho melhor, né? Porém, ainda assim é ruim. Fizemos 404 pontos, estamos 85 pontos abaixo da média dos países, né, que é 489, tá? Então aqui eu trouxe alguns gráficos para vocês verem, né, como que o Brasil tá, né, em comparação com outros países. Então a gente tem aqui a média, que é a OCDE, a média da OCDE, que é quase chegando lá aos 500. Assim, quem foi acima da média, né? Espanha, Canadá, Finlândia e Estados Unidos e Portugal. Quem está abaixo da média, né? Na ordem: Chile, Uruguai, Costa Rica, México, Brasil, Colômbia, Argentina, Peru, Panamá, República Dominicana, né? Então, nós estamos na frente da Colômbia, da Argentina, do Peru, do Panamá e da República Dominicana. Porém, o Chile, o Uruguai, a Costa Rica e o México estão na nossa frente, né? Então, nós estamos aí no ranking, na posição entre 58 e 60, tá? Posição bem ruim. Porém, quando a gente compara com os outros anos, nós vemos que nos anos de 2000, 2013 e 2006, nós fomos bem pior do que no ano de 2018, tá? Então, a lógica é, quanto mais perto do zero, da linha vermelha, significa que o resultado, comparado com 2018, não mudou muita coisa. E os resultados abaixo do zero, significa que 2018 foi melhor. Agora, esses daqui, que é 2009, 2012, 2015, a gente ainda está... 2015, né, até foi um pouco melhor, mas 2009, 2012, né, a gente ainda está um pouquinho perto, né, aí do zero, né, então foi um resultado tão grande. Então, 2018 foi um resultado ruim, né, porque nós repetimos o resultado de 2009, né. Então, a leitura, o letramento, né, precisa melhorar muito na educação brasileira, tá? Então, nós crescemos muito no início e agora a gente chegou num platô, tá? E aqui nós temos o gráfico por região. Então, nós temos aqui a média brasileira, né? Quem está acima da média, né? Sul, Centro-Oeste e Sudeste. Quem está abaixo da média? Norte e Nordeste, né? Os piores índices de leitura, tá? Agora vamos para a matemática. Temos aqui a média da OCDE. Aqui, quem está acima da média? Coreia, Canadá, Finlândia e Portugal. Aí depois, na ordem, abaixo da média, Espanha, Estados Unidos, Uruguai, Chile, México, Costa Rica, Peru, Colômbia, Brasil, Argentina, Panamá, República Dominicana. Então, em matemática, a gente só passou a Argentina, o Panamá e a República Dominicana. O resto dos países da América estão na nossa frente. Então, nós ocupamos a posição 72, 74, né? Pior do que leitura. Matemática está pior do que leitura. Agora, comparando com os outros anos. Então, o que a gente percebe é um pouco parecido com o que acontece para a leitura, né? Lá no início, nós melhoramos, então, a comparação de 2013 e 2006 com 2018 foi positiva para 2018. Então, nós, de fato, melhoramos comparados lá com 2013 e 2006.
Porém, repetimos o resultado de 2009 e 2012. Porém, fomos um pouquinho melhor lá que 2015, né? 2015 foi ainda pior do que esse ano, tá? Então, a gente precisa trabalhar muito ainda nesses índices de matemática, porque parece que a gente está ali no platô, né? A gente não consegue ir além daquilo. Agora, por região, a gente tem aqui a média do Brasil. Quem está acima da média? Sul, Centro-Oeste um pouquinho, Sudeste um pouquinho, né? Norte e Nordeste abaixo da média novamente, também em matemática. Agora vamos passar para os resultados de ciências. Então, a gente tem aqui a média da OCDE. Quem está acima da média? Finlândia, Coreia, Canadá, Estados Unidos e Portugal, nessa ordem. Abaixo da média, na ordem, Espanha, Chile, Uruguai, México, Costa Rica, Colômbia, Peru, Argentina, Brasil, Panamá, República Dominicana. Então, a gente só passou o Panamá e a República Dominicana. O México, o Uruguai, o Chile, a Costa Rica, Colômbia, o Peru e a Argentina estão na nossa frente, né? Na prova de ciências, tá? Do letramento científico. Então, nós ocupamos a posição entre 66 e 68. Comparando com os outros anos, é a mesma coisa. Nós só fomos melhores do que 2006. Repetimos basicamente o resultado de 2009 e de 2012. Fomos um pouco melhores do que 2015 também, mas não muito, tá? Então, 2015 é um cenário, né, que se repete, né? A gente foi muito bem no início e agora a gente não consegue passar daquela nota. Sempre, todo ano, a mesma nota, né? Por região, nós temos aqui o Brasil, né? Acima da média brasileira, nós temos a região Sul, a região Centro-Oeste e a região Sudeste. E, novamente, os lanterninhas, né? Norte e Nordeste, né? Os lanternas, tá? Então, o que nós precisamos para resolver essa situação tão drástica, né? Precisamos de uma educação inovadora, que mude o cenário, mude tudo o que está acontecendo para a gente conseguir melhorar. Precisamos mudar e mudar para melhor, certo? Então, nós sabemos que todos os seres humanos, especialmente os mais jovens, são pequenos cientistas, né? Então, as crianças fazem uso da ciência, do método científico, o tempo todo, né? Então, aqui você tem a figura muito fofa, né? De todo bebê conhece o método científico. Então, a primeira coisa, o bebê vê lá um brinquedinho no chão. Ele vai fazer uma observação, uma pergunta, né? O que é isto? Depois ele vai pegar o brinquedinho, né? E vai formular uma hipótese. Ah, acho que é de comer. Depois ele vai realizar um experimento para comprovar aquela hipótese. Ele vai colocar na boca, né? Depois, em seguida, ele vai analisar, vai pensar se deu certo o experimento, né? Número 5, vai reportar as descobertas. Não deu certo porque ele botou na boca, mordeu e era duro, machucou a boca, né? E aí, então, ele vai lá e vai convidar terceiros para replicar os resultados. Então, ele vai lá e mostrar para o coleguinha o brinquedinho que ele experimentou, né? Que ele sabe já o que não é de comer, né? E aí, isso daqui nada mais é do que o método científico, tá? Então, o pensamento lógico-analítico e as habilidades de construir hipóteses e formular soluções para os problemas fazem parte do nosso dia a dia. Então, desde que a gente era bebê, a gente faz hipóteses e formula soluções para problemas. A geração atual é a geração da tecnologia. Então, é a geração que está acostumada a lidar com a dinâmica da internet, né? É a geração do aqui e agora, né? Porém, a escola tradicional
vem andando na contramão das experiências humanas. A escola tradicional não coloca os alunos para pensar logicamente, para analisar, formular hipóteses, né, formular soluções para problemas. Pelo contrário, o conhecimento já vem pronto, né, de bandeja e depositado na cabeça do aluno, né, para o aluno só repetir. O aluno não é levado a pensar, a refletir, né. E a educação tradicional também raramente usa tecnologia. Os nossos alunos estão imersos na tecnologia, desde bebê, a geração alfa, né? Desde do nascimento, né? Já mexe no computador, já mexe no tablet, no celular. Meu sobrinho sabe colocar sozinho lá o vídeo no YouTube e ainda pular as propagandas, né? Ele sabe direitinho o vídeo que ele gosta, a musiquinha que ele gosta. Ele vai lá no canal que ele gosta e baixa o aplicativo, abre o aplicativo, fecha o aplicativo, tira o som, bota o som, né? E isso ele tem 2 anos, né? 2 aninhos de idade. Então não tem como os professores continuarem dando aula para esse tipo de geração de alunos, né? É como se fosse ainda o século XIX. E o mesmo acontece, né, lá no ensino médio, no ensino superior também. As nossas universidades têm pouco uso de tecnologia. Por quê? Precisa de investimento, né? Então, a UFAC ainda está um pouco melhor lá do que a UFRJ, onde eu trabalhei, onde eu estudei, né? Então, na UFRJ você não tem data show, você não tem computador, você não tem som na sala, nem ar-condicionado direito você tem, porque é tudo quebrado, todo mundo morre de calor dentro da sala de aula, né? Os professores não são capacitados para usar uma tecnologia, né? Fazer uma videoaula, utilizar a internet, né? Os alunos também não são preparados, né? Os alunos sabem usar a internet para entretenimento, para o lazer, né? Então, muitos poucos sabem usar a internet para estudar. A maioria das vezes eles usam para copiar o trabalho, né? O chamado Ctrl+C, Ctrl+V. Mas a internet não é só para você copiar do que está na internet, senão você vai reproduzir a educação lá bancária, a educação de transmissão que nós tanto criticamos, né? Então, em vez de você copiar do que o professor falou, você vai copiar do que a internet falou. Não é isso que é para fazer, né? Usar a internet não é você digitar no Google, fazer Ctrl+C, Ctrl+V, né? E entregar o trabalho para o professor. Não é isso. Estudar pela internet não é isso, né? Então, os alunos também não estão preparados para aprender a utilizar as ferramentas tecnológicas na educação, tá? Então, precisa de um investimento bem grande, que isso possa ser mudado, né? Para que a gente consiga, enfim, melhorar os nossos níveis, né? De rendimento, de desempenho na educação, certo? Essa educação inovadora, ela deve ser priorizada na escola e é uma educação em que o aluno tenha um papel ativo no processo de aprender, trazendo seus conhecimentos e habilidades cotidianas inatas na construção do conhecimento. Então, a educação inovadora envolve o fato do aluno ter um papel ativo no processo da aprendizagem, em que ele seja realmente o protagonista, né, dessa ação. E que ele possa trazer os seus conhecimentos prévios, as suas experiências de vida, né? As suas habilidades natas, o que ele tem de saber, né? A partir da sua comunidade, do seu meio familiar, etc. Né? Que toda essa bagagem de conhecimentos seja trazido para a sala de aula e seja aproveitado também na sala de aula e valorizado, né, pelos professores e pelo sistema educacional também. E esse processo envolve um aprofundamento crítico reflexivo, né, em que os alunos sejam capazes de pensar por si mesmos, né, serem críticos e construir suas hipóteses para solucionar os problemas reais da sociedade, né? Então, essa é uma educação do futuro, aquela que prioriza, né, a participação ativa do aluno e que esse aluno seja capaz de pensar em soluções
para resolver os problemas do cotidiano, né? E sempre, claro, respeitando as diferenças e favorecendo a inclusão da diversidade. Isso também faz parte, né, da formação integral do aluno, né, em que ele seja capaz de lidar com as diferenças, né, e aceitar que existem pessoas diferentes, com pontos de vista diferentes, com experiências de vidas diferentes, e que todas essas experiências e pontos de vista devem ser igualmente levados em consideração pela educação, pelo professor, pelo sistema educacional. Mais recentemente, a Base Nacional Comum Curricular, né, a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, né, tá escrito aqui, Base Nacional, tá errado. Vem buscando melhorar o ensino-aprendizagem na educação básica, né? Então, segundo a BNCC, há competências gerais que devem ser desenvolvidas nos alunos, como aprendizagens essenciais na educação básica, visando a promover uma sociedade mais humana, socialmente justa e inclusiva. Então, a nova BNCC, que saiu no ano passado, ela justamente visa a trazer uma formação integral e inovadora, de modo que os alunos possam desenvolver competências gerais, competências essas que são habilidades requeridas, né, numa sociedade, de modo que essa sociedade possa se tornar mais justa, mais inclusiva e mais humana, né? Então, vem aí a questão da solidariedade, né? Do respeito ao meio ambiente, o respeito às diferenças, são muitas competências gerais. Então, não cabe à escola somente ensinar o conteúdo, né? Não é só isso, né? O papel da escola é muito mais do que isso. A escola também precisa desenvolver outras competências sociais, sobretudo emocionais, né? Também, que vão fazer parte dessa formação do cidadão. Então, os alunos devem adquirir na escola conhecimentos, habilidades, atitudes e valores necessários para solucionar os problemas e as demandas do cotidiano. E como que isso vai ser feito? Através da investigação, da reflexão, da análise crítica, da imaginação, da criatividade e sempre valorizando as diversas manifestações culturais locais e mundiais. Então, isso está na nova BNCC, certo? Então, os alunos eles precisam aprender, né, a investigar por si próprios, refletir por si próprios, ter uma análise crítica, né, sobre a realidade, né, sempre utilizando a sua imaginação, a sua criatividade, né, e valorizando as manifestações de cultura, tanto locais quanto mundiais, do respeito ao outro, aquele que é diferente de você. Então, essas competências gerais, né, elas podem ser contempladas através da Olimpíada de Linguística, né, e nós vamos ver daqui a pouquinho como. Além disso, a educação inovadora também envolve a chamada gamificação. Então, o que é a gamificação ou gamificação, né? A gamificação pedagógica, ela é a utilização de jogos e brincadeiras, desafios e competições em sala de aula para propósitos de ensino e aprendizagem de conteúdos e habilidades. É o chamado brincar, né? Não é o chamado lúdico, né? Mas não é somente brincar por brincar, né? Vamos deixar então os jovens brincar na sala, né? As crianças brincarem lá no parquinho. Não é isso, né? Existe um propósito educacional por trás daquilo, né? Em que o aluno possa ali aprender um conteúdo, desenvolver uma habilidade. Então, a gamificação é uma estratégia pedagógica que ensina valores e habilidades necessárias aos cidadãos. Que na sociedade, né, existem algumas habilidades como trabalhar para alcançar objetivos, seguir regras, enfrentar desafios, competir, cooperar, receber recompensas e lidar com fracasso. Essas habilidades fazem parte da nossa vida social e emocional, né? São
faz parte da nossa vida. E cabe à escola também trabalhar esses valores e essas habilidades. E isso acontece, sobretudo, através da gamificação, né? Então, a gamificação, ela prioriza experiências lúdicas que trazem de volta para a escola o prazer do aprender, né? A diversão que pode existir no processo de aprendizagem, coisa que o ensino tradicional, né, tem deixado para trás. Agora nós vamos falar de algumas Olimpíadas científicas de sucesso aqui no Brasil. Nós vamos começar pela Olimpíada de Língua Portuguesa, tá? Que não é tão conhecida. Ela surgiu em 2008, tá? E ela acontece a cada 2 anos. O nome oficial dela é Olimpíada da Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro. Trata-se de uma Olimpíada de produção textual, tá? De diversos gêneros textuais. Envolve alunos de escolas públicas de todo o país. E essa Olimpíada de Língua Portuguesa, ela é uma iniciativa do Ministério da Educação e da instituição Itaú Social, com a coordenação técnica do SEMPEC. Essa Olimpíada tem o objetivo de contribuir para a formação também dos professores, porque os professores participam ativamente dessa Olimpíada, juntamente com seus alunos, de modo que haja uma melhoria do ensino da leitura e da escrita em sala de aula nas escolas públicas brasileiras. Então, aqui tem um link, né, da Olimpíada de Língua Portuguesa, vocês podem acessar depois com mais calma. Então, vamos falar um pouquinho dos resultados, né? Em 2019, houve o tema O Lugar Onde Vivo, e a homenagem era para a escritora Conceição Evaristo, tá? E era a 6ª edição da Olimpíada e ela teve a participação de mais de 85 mil professores e 42 mil escolas distribuídas em mais de 4 mil municípios brasileiros, né? Ainda é pouco conhecida, né? Não é muito divulgada a Olimpíada de Língua Portuguesa. Como eu disse, tanto o professor quanto o aluno são premiados. Então, as 500 melhores produções textuais do estado recebem medalhas e livros. Depois, os 150 melhores vão para a final e recebem medalhas e aparelhos de som. E desses 152, há 20 vencedores, ou um pouco mais de 20, que vão para a etapa nacional. E na etapa nacional, eles ganham medalhas, computadores e impressoras. Os professores inscritos orientaram seus estudantes a escreverem textos em 2019 nas seguintes categorias: poema, que foi para o 5º ano do ensino fundamental, memórias literárias, 6º e 7º anos do ensino fundamental, crônica, 8º e 9º anos do ensino fundamental e artigo de opinião para o 3º ano do ensino médio. Além disso, também existia a possibilidade de produzir um documentário, que foi para o 1º e o 2º anos, os primeiros e segundos anos do ensino médio, tá? Então, são essas as categorias. Então, depois dessas atividades em sala de aula, os professores e estudantes passaram pelas etapas escolar, municipal, estadual. E depois na nacional, né, que eles vão lá para São Paulo participar do encontro dos semifinalistas. E aí é um por categoria. Então, dentre os 169 estudantes semifinalistas e seus professores, eles ganham então medalha de bronze. 173 foram selecionados como finalistas e aí ganharam medalha de prata, e dentre desses 173 saíram 28 vencedores que ganharam medalha de ouro, certo? Então, em 2019, dentre os medalhistas de ouro, nós tivemos na categoria documentário alunos do Acre, da Escola Estadual Humberto Soares da Costa. O documentário era Nordestinos no Acre. Foram 3 alunos e uma professora.
Dentre os medalhistas de ouro de relatos de prática na categoria Memórias Literárias, destacou-se o aluno da Escola Nâncio Magalhães, da cidade de Feijó, no Acre, com o texto O Dito, o Não Dito e o Escrito. Então, o Acre já tem né, a sua participação bastante prestigiada, né? Foram 2 medalhas de ouro, né, em 2 categorias diferentes, na Olimpíada de Língua Portuguesa. Então, nós estamos bem na fita. E aí, nós não temos nenhum estudo, pelo menos não que eu tenha encontrado disponibilizado na internet, né, sobre os resultados que a Olimpíada de Língua Portuguesa tem trazido de fato para a sala de aula. Mas nós temos alguns relatos de experiência, né? O primeiro relato de experiência é do Francisco Eugênio de Vasconcelos, e aí ele é de Fortaleza, tá? E ele acompanhou há 2 anos as notícias sobre a remoção de uma feira popular lá na cidade de Fortaleza. E aí, então, diante disso, ele resolveu escrever um texto. E esse texto foi premiado na primeira edição da Olimpíada de Língua Portuguesa, em 2008. Então, esse texto foi na categoria de artigo de opinião e ele foi desenvolvido na escola dele. Então, na época, o Francisco tinha 16 anos e ele cursava o 2º ano do ensino médio de um colégio militar de Fortaleza. E aí, com o apoio da professora dele, a professora Ideonise Andrade, ele aplicou em sala de aula os conhecimentos, né, e a didática aplicada lá no material de apoio pedagógico da Olimpíada, e ele então obteve sucesso e ele desenvolveu suas ideias sobre o caso da feira que ia ser removida da cidade, né? E aí vamos agora ler uma citação da professora Ideonice. Abre aspas. A partir daí, Francisco aprimorou a capacidade de argumentação, o que levou sua redação a ser premiada. Ele não só saiu ganhando com a Olimpíada, ganharam também os demais alunos da turma, que participaram das atividades preparatórias e eu mesma com a melhoria da minha formação como educadora. Ideonise participará da Olimpíada deste ano e se prepara desde o ano passado. Na mesma escola, ela dá aulas a estudantes do 1º ano do ensino médio e concorrerá na categoria crônica destinada a professores e estudantes da série. Só o fato de os meninos e meninas se verem como escritores, diz ela, e ampliarem a visão de mundo, já vale a participação na competição. Então, foi isso, né? Apesar de nós não termos nenhum estudo, né, quantitativo sobre o resultado, né, da Olimpíada de Língua Portuguesa, nós temos muitas experiências de sucesso, né? Então, por mais que não se ganhe medalhas, o fato de você ser o escritor, né, de uma sua própria história, isso tudo já vale a pena, né? E aí isso desperta demais, né, a autoestima dos alunos, né? E além disso, desenvolve as suas competências textuais, que são necessárias não só, né, no dia a dia, mas também no caso de provas, né, nas provas que nós vimos, como o PISA. Além disso, nós temos aqui uma palavra da diretora executiva do programa Todos pela Educação, Priscila Cruz. Então, segundo ela, na primeira etapa da educação, que é voltada à alfabetização, há muito progresso, mas depois os índices de aprendizado caem muito. Por isso, trazer novos estímulos, como é o caso das Olimpíadas, é uma maneira de melhorar o desempenho dos estudantes. Então, isso é muito verdade, né, o que ela disse. As crianças chegam na escola com muito gás, né, que a gente chama, com muito entusiasmo, muita curiosidade, muita vontade de aprender. As crianças pequenas, sobretudo da educação infantil, são muito motivadas, né, a aprender. E os índices sobem muito, né? A evolução deles é muito grande no início. E aí, quando vai chegando no final do ensino médio, no final do ensino fundamental e no ensino médio, esses índices de aprendizado caem muito, as notas caem muito, né? E cai junto com o estímulo dos alunos. Então,
As Olimpíadas são uma forma, né, de melhorar a autoestima deles, né, e dar aquela faísca, né, acender aquela faísca da curiosidade e da motivação, da vontade, do prazer de aprender. Já a Patrícia Mota Guedes, ela é gerente da educação da Fundação Itaú Social, ela disse: um dos benefícios do projeto é justamente fazer com que o aluno se volte para a sua própria realidade, conhecendo melhor o lugar onde vive. Então, as produções são muito ricas e têm um retorno positivo para a comunidade. São disponibilizados materiais para que sejam trabalhados os gêneros textuais em sala de aula de maneira dinâmica. Então, a Olimpíada de Língua Portuguesa, né, ela é focada no cotidiano do aluno. O aluno precisa escrever sobre as suas vivências, né, sobre o que ele está ali experienciando na sua realidade, o seu lugar de vivência, né. Isso é muito rico para a comunidade, né. É um registro, é uma representatividade, né, daquela comunidade toda, né. Então, por exemplo, lá nós tivemos o projeto Nordestinos no Acre, que foi contemplado com a medalha de ouro na categoria documentários. Então, uma representatividade de todo o povo nordestino do Acre, né? Então, aquele projeto ter ganhado a medalha de ouro significa muito para toda aquela comunidade. E, além disso, a Olimpíada de Língua Portuguesa fortalece esse ensino de língua portuguesa, esse ensino de produção textual, focado no gênero textual. Em vários gêneros textuais, vocês viram ali, são várias as categorias e todo ano pode mudar essas categorias. Então, os professores, eles acabam, aqueles que estão com as suas escolas inscritas, eles acabam trabalhando de forma bem completa, né, esses gêneros textuais em sala de aula, né. Então, não é só o gênero textual redação escolar, né, que os alunos estão acostumados a escrever aquela redação para o professor corrigir, né, aquela redação do como foi suas férias, por exemplo, né, ou a violência na cidade, né, são redações que são positivas, são, mas não agregam muito valor, né? Porque é sempre o mesmo gênero, o gênero textual, redação escolar. Existem outros gêneros textuais, né? E isso precisa ser trabalhado dentro da sala de aula, na disciplina de língua portuguesa. Além disso, nós também temos aqui um depoimento, né, de Raimundo Ferreira. Ele é coordenador geral de tecnologia da educação da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação. E ele disse: a Olimpíada, no caso, a Olimpíada de Língua Portuguesa, né, faz com que o aluno possa promover a reflexão sobre a leitura de forma crítica, permite articular a teoria e a prática a partir dos temas abordados para desenvolver seu texto. Ou seja, a Olimpíada de Língua Portuguesa faz com que o aluno reflita sobre a sua própria realidade, né, sua própria comunidade de forma crítica, né, e articulando, claro, com a teoria, né, da produção textual e com a prática, né, da escrita, né, da escritura de um texto. Além disso, a Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa proporciona mudanças aos alunos participantes. A estudante Tairine Cristiane Ribeiro, da cidade de Limeira, São Paulo, venceu a Olimpíada em 2010. Diz que conseguiu nota 970 de 1000 na redação do Enem, graças à sua participação no concurso. Isso lhe garantiu uma vaga em engenharia na Universidade Federal de São Carlos. Segundo ela, sua participação ajudou muito a escrever melhor, porque trabalhou bastante para fechar bem as ideias e não deixar as coisas soltas, em suas próprias palavras, ela disse. Então, fora toda essa contribuição, né, social, né, e enfim, né, de habilidades de escrita, a gente também tem esse resultado, né, mais palpável a nível de acesso à universidade. Todos nós sabemos que para acessar uma universidade hoje, você precisa fazer uma redação, precisa produzir um texto. Quem tira 0 na redação do Enem não vai entrar em universidade nenhuma, né? E mais do que não zerar, você precisa ir bem. A redação ela pode ser decisiva, ela pode estar entre você e uma vaga na universidade dos seus sonhos, né? Então, ela é muitas vezes, né, o diferencial de muitos alunos. Muitos alunos se destacam, né, na redação.
Então a Olimpíada de Língua Portuguesa ela vem agregar, né, para que os alunos cada vez mais possam tirar notas maiores na redação do Enem. E a gente tem visto que muitas pessoas têm zerado a redação do Enem ou tirado notas muito baixas pelo Brasil afora. Né? Isso é um problema muito grande. E isso daí também está refletido lá nos resultados que a gente tem de letramento, né? Lá na prova do PISA, por exemplo, ou de outras provas nacionais e internacionais. Agora nós vamos falar de outra Olimpíada, que é a famosa Olimpíada Brasileira de Matemática. Então, no Brasil existem duas Olimpíadas de Matemática. A OABM, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática, que envolve escolas particulares e públicas, e a OBMEC, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática para alunos das escolas públicas, tá? Então, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEC, ela surgiu em 2005 e ela foi criada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o INPA, com o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática, a SBM. A OBMEC, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, é voltada para alunos das escolas públicas do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e o ensino médio. Então, até 2019, foram mais de 18 milhões de estudantes, né? São muitos, mas não são todos, né? Nem chega perto de todos, né? Então, muitas escolas não estão inscritas na OBMEC, muitos alunos nunca ouviram falar da OBMEC, né? E aí a gente tem aqui o link, se vocês quiserem visitar o site da OBMEC, tá? Site muito bom, tem provas antigas lá, tem resultados bastante interessantes. Então, como funciona o sistema de premiação da OBMEC? Ela premia os alunos com medalhas de ouro, medalhas de prata e medalhas de bronze, além de certificados de menção honrosa. Além disso, ainda tem bolsas de iniciação científica júnior proporcionadas pelo CNPq e pela CAPES aos alunos que estão cursando o ensino fundamental e ensino médio. Além disso, quando os alunos entram na graduação, eles podem entrar com uma bolsa concedida pela OBMEC. E depois que eles estiverem lá, os alunos medalhistas que estão cursando graduação, eles podem receber bolsas de pesquisa para fazerem pesquisas mais avançadas enquanto estiverem na graduação. Então, é uma Olimpíada que ela premia bastante, né, os alunos. É uma Olimpíada que ela motiva bastante, né? E não só com as medalhas, mas depois que o aluno, né, sai da fase da educação básica, né, é iniciada a pesquisa em matemática. E até mesmo durante o ensino médio, existe a motivação, né, o investimento para que esses alunos também façam pesquisa, né? Então, a OBMEC e essa questão da pesquisa científica estão caminhando juntas, né? E é um exemplo para as outras Olimpíadas. Os premiados também recebem cursos os professores premiados, perdão, os premiados, os medalhistas premiados e os professores também recebem cursos de atualização e aperfeiçoamento no INPA. As escolas públicas são premiadas também com equipamentos de informática e bibliotecas, e os municípios são premiados com troféus e a construção de quadras de esporte. Então, além dessa premiação individual do medalhista, ele também vai premiar o seu professor, né? Vai premiar a sua escola, que a escola vai receber equipamentos, né, e livros para formar uma biblioteca nova. E, além disso, vai premiar a sua cidade, né, com o troféu e a construção de uma quadra de esporte. Então, é um sucesso tremendo. Todos esses anos a UBMEC, né, tem revelado muitos talentos Brasil afora. Então, os objetivos da UBMEC são estimular e promover o estudo da matemática, contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica, possibilitando que o maior número de alunos brasileiros possa ter acesso a material didático de qualidade, identificar jovens talentos e incentivar seu ingresso em universidades nas áreas científicas e tecnológicas, incentivar o aperfeiçoamento dos professores das escolas públicas, contribuindo para a sua valorização profissional,
contribuir para a integração das escolas brasileiras com as universidades públicas, os institutos de pesquisa e com as sociedades científicas e promover a inclusão social por meio da difusão do conhecimento. Então, mais do que promover o estudo da matemática, né, a gente tem ali outros objetivos, né? Por exemplo, fazer com que alunos tenham acesso a material didático, porque a OBMEC ela tem apostilas disponíveis, ela tem preparatórios que funcionam na escola com material produzido pela OBMEC, né? Além disso, a questão também de incentivar os participantes, né, a cursar o ensino superior na área tecnológica, né, na área de matemática. Além disso, a gente também tem a questão do aperfeiçoamento do professor, né, porque já que ele vai ter que treinar, né, preparar seus alunos para fazerem as provas da OBMEC. E além disso, né, bastante importante como eu já disse, é a integração, né, entre a escola e a universidade, entre a escola e a pesquisa, né, fomentando a pesquisa no país, né, e, enfim, é uma Olimpíada bastante completa no Brasil. É a mais sólida que nós temos hoje dentre as Olimpíadas Científicas Escolares. Então, diante de tudo isso, a OBMEC parece ser muito boa, né? Mas será que realmente está fazendo algum efeito, né? Dentre aquele panorama que nós vimos da matemática ser a pedra no sapato, né? Dos estudantes brasileiros, da educação no Brasil? Então, em 2014, houve um estudo realizado, né, pela UFMG, encomendado pelo INPA, e esse estudo mostrou que os alunos que frequentavam as aulas preparatórias da OBMEC tiravam, em média, 16 pontos a mais na prova de matemática do Enem. Quer dizer, se você comparasse o aluno que não frequentava as aulas preparatórias da OBMEC e os alunos que frequentavam tiravam 16 pontos a mais do que aqueles que não frequentavam. No ensino fundamental, o impacto da OBMEC é ainda maior. Então, segundo esse mesmo estudo, os alunos que frequentavam o preparatório da OBMEC tiravam 15,34 pontos a mais na prova Brasil do 9º ano. Isso significa que os alunos que frequentavam as aulas preparatórias da OBMEC estavam um ano avançados em matemática, porque um ano de estudo equivale a 18 pontos na prova. Então, se os alunos tiraram 15 pontos a mais, eles estavam quase um ano na frente dos demais, né? Já no PISA, de 2000 a 2012, a classificação no Brasil em matemática melhorou 17%, né? Então, isso é muita coisa. A OBMEC impacta a nota dos alunos em matemática no PISA em 9,96 pontos em 2009, tá? Impactou em 2009. Esse impacto, ele é grande se você pensar, né, no Brasil todo, né? Então, é um impacto significativo, porque se você pensar o desvio padrão das notas de matemática no PISA é 67,45. Então, 9,96 equivale a 1/15 desse desvio padrão, né? Então, aumenta bastante a média, tá? Mas esse valor é ainda inferior a melhora que acontece nos dados da educação fundamental, na prova Brasil. Então, a OBMEC, ela tem mais sucesso no ensino fundamental do que no ensino médio, certo? Isso estatisticamente provado. Agora nós vamos falar de uma outra Olimpíada, que é a Olimpíada Nacional de Ciências, a ONC. A Olimpíada Nacional de Ciências, a ONC, integra o programa Ciência na Escola e é uma realização de 4 sociedades científicas: Sociedade Brasileira de Física, Associação Brasileira de Química, Instituto Butantan e a Sociedade Astronômica Brasileira.
ela resulta de um convite do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação a essas sociedades. Aqui tem um link para vocês acessarem depois o site da Olimpíada Nacional de Ciências. Então, como funciona a Olimpíada Nacional de Ciências? Ela tem o objetivo de despertar e estimular o interesse pelo estudo das ciências naturais. Além disso, busca identificar estudantes talentosos e incentivar seu ingresso nas áreas científicas e tecnológicas. Podem participar da Olimpíada Nacional de Ciência todos os estudantes do 9º ano do ensino fundamental. Esse ano também podem participar os do 8º ano, especialmente esse ano. E alunos de qualquer ano do ensino médio, também alunos de ensino técnico do 4º ano, que não tenham ingressado em curso superior. Então, essa Olimpíada, ela contempla conhecimentos de astronomia, biologia, física, história e química, tá? A prova da primeira fase consiste em 15 questões objetivas envolvendo biologia, física e química. E ela é aplicada no estabelecimento de estudo dos inscritos, com duração máxima de 3 horas. As notas da primeira fase contam como classificação para a segunda fase, mas não é considerada para o cálculo dos resultados finais. Então, zero a nota da primeira fase. A segunda fase, então, começa do zero, tá? E aí ela consiste em uma parte teórica, são 6 problemas, e pode conter uma parte experimental, com no máximo 3 questões, valendo 40% da nota final, envolvendo questões de biologia, de física e de química. E ela é aplicada em um local definido pela comissão. Tem duração máxima de 4 horas. A premiação dos alunos é feita em 2 níveis, nacional e estadual, e são distribuídas até 400 medalhas de ouro, prata, bronze e menção honrosa. Então, em 2019, no ano passado, todos os vencedores, os medalhistas da ONC foram recebidos na USP e pelo ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes. Então, eles comemoraram, né? A ONC comemorou no ano de 2019 quase 2 milhões de alunos inscritos e foram 9 mil alunos premiados com medalhas de ouro, prata e bronze e certificados de menções honrosas. Então, o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, ressaltou: a ciência e tecnologia são as bases do conhecimento, do desenvolvimento econômico e social de qualquer país, e vocês são a parte mais importante de tudo isso. Não importa termos a maior tecnologia do planeta se a gente não tiver jovens interessados para serem esses profissionais e pesquisadores no futuro. Então, o que o ministro quis dizer é que nós precisamos investir na próxima geração de cientistas, né? Vocês veem que os países que têm a parte científica, a pesquisa científica avançada, eles detêm a tecnologia e vendem para o mundo inteiro, né? E vender para o mundo inteiro significa girar a economia, né? Significa exportar mais, significa exportar know-how também, né? Então, não só economicamente, mas também socialmente, né? Então, os países que têm a parte científica mais avançada têm a qualidade de vida muito melhor, né? O dirigente da USP parabenizou o trabalho desenvolvido pelos professores e citou uma pesquisa divulgada recentemente pela Fundação Vark, que é uma entidade dedicada à melhoria da educação mundial. E essa entidade, infelizmente, constatou que o Brasil é o país que mais desvaloriza o professor entre 35 nações avaliadas. Ou seja, o professor não é valorizado no Brasil. E ele disse: é lamentável sermos uma sociedade que não prestigia o professor. Se a sociedade não tem essa consideração, o país está fadado ao fracasso. Os professores aqui presentes conseguiram motivar seus alunos a participarem dessa Olimpíada e a estudarem ciência. São grandes heróis e, apesar das dificuldades, estão lutando para oferecer um país melhor no futuro. Então, nós sabemos que o professor é desvalorizado no Brasil, né? Desvalorizado em todos os sentidos, né? Não somente no salário baixo, né? Os salários mais baixos para quem tem um ensino superior. As condições de trabalho são péssimas, né?
São muitas horas de trabalho, trabalho em casa também, né? Então, a infraestrutura das escolas também são bem fracas, certo? O professor é desvalorizado socialmente, né? Então, a opinião do professor nunca importa, né? O professor sempre é o culpado de tudo, né? O professor nunca vale nada, né? Tudo é culpa do professor. Então, o professor, ele é desvalorizado no Brasil, isso é fato, né? Porém, nós precisamos mudar essa realidade, né? E como que essa realidade vai ser mudada? O professor, apesar de ser desvalorizado, ele não pode desistir, né? Porque nós estamos ali na linha de frente, né? Dessa batalha todos os dias. Nós que estamos ali à frente da sala de aula. E é nossa responsabilidade também fazer com que os nossos alunos possam progredir na vida e possam trazer desenvolvimento para o nosso país, né? Contribuindo para um futuro melhor. Então, a educação, ela tem um papel fundamental na base da sociedade, né? Se o professor vai mal, a educação vai mal, o país, consequentemente, vai mal também. E, então, o professor não pode desistir, né? E nós precisamos, enfim, cada vez mais fazer políticas para que essa realidade seja mudada e que o professor possa ser reconhecido socialmente como o papel importante que ele tem, né? Que ele possa ser respeitado acima de tudo, que ele possa ser ouvido pelas políticas educacionais, né? Porque sempre vai de cima para baixo, né? O professor nunca tem voz, né? Ele sempre tem que fazer tudo que o sistema quer. Então, as políticas precisam ser mudadas, né? E como que nós vamos fazer isso? É através da educação. Então, quando nós provarmos, né? Quando os professores conseguirem provar que a educação no país, né, de fato está avançando, nós vamos ser reconhecidos também. Então, o sucesso de um aluno também é o sucesso do professor, né? Apesar de muitos não enxergarem isso, mas essa é a verdade. Então, para o professor conseguir ser prestigiado, ele precisa também investir no seu trabalho e fazer com que os alunos possam ter sucesso. Então, aqui eu trouxe outros exemplos de Olimpíadas nacionais, tá? Na área de ciências. Então, você tem ali a Olimpíada Brasileira de Biologia, a Olimpíada Brasileira de Física, a Olimpíada Brasileira de Química, a Olimpíada Brasileira de Informática, a Olimpíada Brasileira de Robótica, a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, a Olimpíada Brasileira de Educação Financeira. Então, isso aqui tudo são Olimpíadas para alunos do ensino médio e também algumas aceitam alunos de ensino fundamental. Então, vocês, como alunos de ensino médio, podem participar, né? E aqueles que estão já fazendo graduação serão futuros professores e precisam saber da importância das Olimpíadas científicas. Além disso, né, nas aulas, nas áreas humanas, nós temos a Olimpíada de Inglês, a Olimpíada Brasileira de Geografia e a Olimpíada Nacional em História do Brasil. Então, não é só nas áreas exatas, né? As áreas humanas também têm Olimpíadas. E a Olimpíada mais importante para o nosso curso é a Olimpíada de Linguística, que é uma das Olimpíadas científicas das áreas humanas, tá? Então, nós vamos agora nos aprofundar mais sobre a Olimpíada de Linguística e a importância dela para a educação. Então, de acordo com Derzansky e Payne, em 2007, uma das explicações para o sucesso da Olimpíada de Linguística, com alunos de escolas de uma grande variedade de contextos socioeconômicos, é o fato de que nenhum conhecimento prévio de linguística ou sobre as línguas utilizadas nas questões é esperado. Então, esse é o diferencial da Olimpíada de Linguística, porque na Olimpíada de Matemática você precisa saber matemática, né? Ter uma boa base em matemática, né? Precisa estudar matemática. As Olimpíadas de Língua Portuguesa, você precisa ter uma boa técnica, né, de produção textual, né? Precisa saber escrever, precisa ser um bom leitor, né? Tudo isso é preciso. Nas outras Olimpíadas de Ciência também. Mas na Olimpíada de Linguística, você não precisa saber linguística. Você não precisa saber aquelas línguas que estão sendo apresentadas nas questões.
certo? Então, isso é o diferencial que atrai os alunos para a Olimpíada de Linguística, porque qualquer um pode participar. Não precisa ser o cara craque em linguística, não precisa ser o cara que manja de linguística. E aí a Olimpíada de Linguística ela atrai pessoas tanto de classes altas quanto de classes baixas, porque todos têm a mesma chance ali, porque não precisa ter nenhum conhecimento de linguística para fazer e nem fazer curso de línguas para poder participar da Olimpíada de Linguística, certo? Então, quando os alunos participam da Olimpíada de Linguística, aquela visão antiga, né, daquelas aulas de gramática monótonas, né, baseadas na nomenclatura, de classificação, de decoreba, isso tudo é desfeito. E os alunos, então, enxergam uma outra visão da linguagem, né? Estudar a linguagem, então, deixa de ser decorar regras difíceis, né? Impossíveis, chatas, e passa a ser algo interessante, né? Passa a ser algo que atraia a curiosidade dos alunos e a motivação deles. Então, os alunos passam a ver a linguagem com outros olhos. Passa a ver a linguagem como um sistema complexo, porém lógico e consistente. Então, estudar a linguagem não é estudar regras de gramática, é estudar o funcionamento da língua. E esse funcionamento, ele é lógico. Então, os alunos que eram frustrados, desmotivados com aquela gramática horrível, tradicional das escolas, eles se encontram dentro da Olimpíada de Linguística. Eles percebem que eles são bons em línguas. Eles descobrem novos talentos, né? E passam a aprender coisas novas. E passam a descobrir um mundo novo da linguagem, que é tão interessante. Como que as línguas, né, funcionam nas mais diversas comunidades linguísticas ao redor do mundo todos os dias. Além disso, a Olimpíada de Linguística, ela segue a abordagem construtivista da aprendizagem. O conhecimento não vem pronto, né, de bandeja. Não existe ali o conhecimento de transmissão, que o professor vai passar o conhecimento, vai botar dentro da cabeça do aluno, que o aluno vai repetir o que o professor falou. Isso não acontece na Olimpíada de Linguística, porque é o aluno que vai fazer a questão por si próprio, né? É ele que vai pensar na construção das hipóteses e formular as soluções, né? Ali para os problemas linguísticos reais, né? E isso tudo é feito de forma lúdica e faz com que o aluno ele consiga chegar à solução por ele mesmo, ele tendo um papel de protagonista, um papel ativo nessa ação de aprendizagem, né? E aí o que entra são as habilidades lógicas e de análise, né? Então, esse processo de aprendizagem que acontece na Olimpíada de Linguística, ele contribui para melhorar o rendimento escolar dos alunos. Por quê? Porque a Olimpíada de Linguística ela vai estimular o raciocínio lógico, reflexivo, o pensar científico, né, o método científico, né, de você observar, de você construir hipóteses, de você testar, né, você reportar os resultados. Isso tudo é feito quando você vai, então, fazer uma questão da Olimpíada de Linguística, porque a linguística é uma ciência. E quando o aluno vai, então, fazer uma questão de Olimpíada de Linguística, ele vai brincar de ser linguista. Ele vai se tornar um linguista, um mini linguista, e vai aprender a pensar como um cientista. Então, isso contribui muito para a educação, porque vai fazer com que os cidadãos se tornem mais autônomos, mais críticos, né? E capazes de solucionar problemas do cotidiano pessoal. Porque o pensar científico não é só para fazer pesquisa na universidade, né?
o pensar científico está no nosso dia a dia, né? Então, quando a gente se depara com um problema na nossa vida, né? Seja no trabalho, seja na vida pessoal, a gente vai utilizar o método científico de observar, de fazer hipóteses, de testar, isso tudo, né? Faz parte do nosso, da nossa mente, da nossa vivência como ser humano, né? Como mostra lá a figura dos bebês, desde que nós nascemos, nós somos pequenos cientistas. As crianças, então, são mais ainda, né? Que elas têm ali uma capacidade mais apurada, né? Com o tempo, né, a nossa curiosidade, o nosso entusiasmo em aprender e enfrentar desafios vai se perdendo. E parte disso, dessa culpa, está lá na educação básica. Segundo Desansky e Penn, em 2007, as questões propostas pela Olimpíada de Linguística testam as habilidades natas que todos os seres humanos possuem para compreender e analisar problemas do cotidiano, pensar em uma estratégia para solucioná-los e realizá-las em tempo real. Então, a Olimpíada de Linguística não prepara só o aluno para aprender linguística, prepara o aluno para a vida, né? Prepara o aluno para poder solucionar problemas, e não só problemas linguísticos, problemas de toda sorte de conteúdo, né? E em tempo real. Tudo que os alunos precisam é de curiosidade natural suficiente para aceitar o desafio e um espírito competitivo. Não precisa saber linguística, não precisa ser bom de gramática, não precisa saber ler, não precisa ter lido muitos livros, não precisa escrever bem, saber escrever bem, né? Só precisa ter essa faísca, dessa curiosidade, né? De enfrentar aquele desafio. E nada mais o que acontece na Olimpíada de Linguística, nada mais do que já acontece há muitos e muitos anos lá nos quebra-cabeças, né? Nas palavras cruzadas, nos criptogramas, nos sudokus da vida, né? Então, o que acontece? É o elemento lúdico mesclado com a situação desafio. Eu me lembro que quando eu era criança, eu adorava fazer palavras cruzadas, adorava fazer criptogramas, que é dessa imagem aqui, pode ser feito com números ou imagens, né? Então, o criptograma é o seguinte, é um desafio em que tem uma mensagem criptografada, né? E que você precisa descobrir qual é a mensagem a partir, então, dos símbolos que são dados, né? O Sudoku também tem a ver com essa questão do desafio, né? De você colocar, então, uma sequência de números lógica, né? E que tudo faça sentido em todas as direções, né? Tanto vertical quanto horizontal e diagonal. Desansky e Penn, em 2007, explicam que os alunos que resolvem os problemas com mais sucesso na Olimpíada de Linguística são os que são capazes de entrar na mente dos falantes de línguas desconhecidas e descobrir novas maneiras de pensar e categorizar o universo. Então, além de trazer essas habilidades lógicas, habilidades de pensar cientificamente, né, de ser um mini cientista, a Olimpíada de Linguística também traz essa questão social, essa questão humana. Por quê? Afinal de contas, a gente está lidando com língua, né, gente? Língua é cultura. Então, quando você vai ali, vamos dizer assim, tem uma questão sobre uma língua que você não conhece, você vai passar a conhecer um pouquinho daquela língua e também um pouquinho daquele povo, né, da cultura daquela comunidade. E aí você então precisa se colocar no lugar do outro, você vai abrir a sua mente, né? Vai abrir o seu horizonte para enxergar pontos de vista diferentes, porque as línguas são diferentes entre si, né? Então, fazendo isso, os alunos eles desenvolvem uma capacidade abstrata de se colocar no lugar do outro, a questão da empatia, né, que é uma habilidade social, emocional. E, além disso, vai desenvolver a apreciação pela diversidade de línguas. E aí, não só pela diversidade de línguas, mas pela diversidade cultural, né, de você saber que existem línguas diferentes,
pessoas que pensam de maneiras diferentes, né? Povos diferentes, que habitam em regiões geográficas do mundo diferentes, né? E aquilo ali fortalece muito a questão do respeito à diversidade. As questões da Olimpíada de Linguística oferecem uma comunicação entre mundos distantes. Então, podem ser línguas que estão separadas no espaço, geograficamente, ou no tempo. Então, podem cair questões de línguas que já eram utilizadas em um tempo remoto, né? Línguas que já não existem mais, que não são mais faladas. E, então, esse diálogo, né, entre mundos tem o propósito de levar alguém a conhecer uma coisa nova e também a você conhecer mais sobre sua própria língua. Então, você vai aprender não só sobre a língua do outro, que está distante de você, quanto você, então, vai passar a refletir melhor sobre sua própria língua, recebendo insights sobre uma língua também que você já está familiarizado. Então, você, por exemplo, eu falo inglês, mas minha língua nativa é português. Quando eu vou aprender alguma coisa lá sobre o Carajá, poxa, eu vou comparar com a minha língua nativa e também com a língua que eu já conheço. Então, faz essa ponte, né, entre as comunidades linguísticas. Então, os alunos, eles percebem que a sua língua não só pode ser diferente, mas também pode compartilhar traços em comum com outras línguas. Então, os alunos percebem que o outro pode ser diferente de você, mas que ao mesmo tempo também pode ter muita coisa em comum. Então, quando os estudantes vão fazer as questões de linguística, eles se deparam com princípios linguísticos que se repetem em todas as línguas e também com parâmetros que são diferentes entre as línguas do mundo. Então, isso, quando você se dá conta, né, de que as línguas têm muita coisa em comum, isso faz com que os elos entre os povos, né, diferentes possam ser fortalecidos e que isso faz com que existam cidadãos mais abertos a respeitar as diferenças e a buscar o que ele tem em comum com o outro, não só o que se tem de diferente. De acordo com Hudson e Sheldon, 2010, os alunos que tiveram contato com a Olimpíada de Linguística na escola chegarão ao ensino superior com mais conhecimento sobre a linguagem, sobre as línguas e sobre a linguística. Sendo assim, a Olimpíada de Linguística é também um método de expor os alunos à disciplina acadêmica da linguística, já que esta não é uma disciplina escolar. Então, o que acontece? A linguística não é uma disciplina escolar. A gente não tem uma matéria na escola para linguística, certo? O que você tem é as aulas de língua portuguesa, mas ali muito pouco de linguística se é ensinado. Então, o que acontece? Os alunos chegam no ensino superior sem saber o que é linguística, como aconteceu comigo. Eu só fui descobrir que existia linguística quando eu estava lá no ensino superior, primeiro período da minha faculdade de letras, né? Agora, se nós tivermos uma Olimpíada de Linguística lá na escola, lá no ensino médio, os alunos já vão chegar na escola, os alunos já vão chegar nos cursos de graduação sabendo o que é linguística. Os alunos de letras, de pedagogia, das áreas humanas, né, que lidam diretamente com a linguagem, já vão ter um conhecimento de linguística, né, conhecimento sobre o funcionamento das línguas, né. Então, isso é muito bom, porque vai facilitar demais o desenvolvimento dos alunos nos cursos das áreas humanas. Além disso, tem muitas áreas de estudo da parte das exatas, das ciências naturais, das ciências da saúde, que também tem uma interface com a linguística. Então, não é só letras que estuda linguística, né? Você tem alunos de fonoaudiologia estudando linguística, alunos de medicina estudando linguística, você tem alunos de pedagogia estudando linguística, alunos de engenharia, de computação, né? Porque a linguagem, ela está em todo lugar, né? Alunos de diversos cursos podem vir a se deparar
com a linguística, né? Então, além disso, você ter uma Olimpíada de Linguística na escola significa que você vai divulgar a linguística para a sociedade, né? E muito pouco se conhece sobre a linguística, né? Você fala assim, você faz o quê? Aí eu digo, eu sou linguista. Aí as pessoas perguntam, então você fala muitas línguas? Não é nada disso, né? Ou então eles perguntam, então você sabe muito de gramática, né? Também não é nada disso, né? As pessoas não sabem o que é linguística. Se eu disser que eu sou professora de linguística para uma pessoa ali da rua, ele não vai saber o que eu faço. Por quê? Porque ninguém conhece o que é linguística. Por que ninguém conhece o que é linguística? Porque a linguística não está presente na sociedade, não há divulgação do que a gente faz na sociedade. Isso de forma geral, no mundo todo, especialmente também no Brasil. De acordo com Hudson e Shelton, 2010, a Olimpíada de Linguística mede os competidores em como eles são capazes de pensar como linguistas. Ou seja, os competidores vão se tornar pequenos linguistas, né? Os autores explicam que para resolver as questões, os alunos vão além dos dados brutos, percebendo padrões por trás dos dados e realizando algum tipo de testagem. Então, por isso que desperta o raciocínio lógico, porque tem a ver com a percepção de padrões. Né? Então, você vai analisar os dados linguísticos, você precisa perceber os padrões e dali formular uma hipótese e testar. Além disso, Hudson e Sheldon, 2010, ressalta que é necessário haver mais pontes entre as escolas e a linguística. Apesar das escolas serem os consumidores em potencial das pesquisas linguísticas, há poucas pesquisas voltadas para a necessidade das escolas. E a Olimpíada de Linguística é capaz de lançar mão de uma dessas pontes. Então, o que acontece é que se faz muita pesquisa na universidade, mas essa pesquisa não chega nas escolas. A escola, os professores, consomem pesquisa linguística, lá na formulação de políticas educacionais, né, de linguagem, para as áreas da linguagem, na formulação de livros didáticos, né, de projetos, enfim, tudo isso consome pesquisa linguística. Porém, os pesquisadores da universidade não têm esse diálogo com a escola. A escola consome o que nós fazemos, mas muitas vezes nós não fazemos pesquisas voltadas para as necessidades das escolas, especialmente. Então, a Olimpíada de Linguística busca trazer essa ponte entre a universidade, entre as pesquisas linguísticas e a escola. Então, a linguística ela é muito forte no Brasil? Porém, muito pouco tem contribuído para a educação no Brasil. Então, é necessário fazermos essas pontes o mais cedo possível. Contribuições da Olimpíada de Linguística. A Olimpíada de Linguística, então, resumindo, ela aumenta a curiosidade dos alunos em aprender coisas novas, ela aumenta a imaginação e a criatividade, ela aumenta a capacidade de pensar cientificamente, aumenta a capacidade de resolver problemas com rapidez, utilizando o raciocínio lógico dedutivo. Além disso, através da Olimpíada de Linguística, os alunos aprendem sobre o funcionamento da linguagem e das mais diferentes línguas ao redor do mundo. Os alunos desenvolvem o respeito à diversidade linguística e cultural e desenvolvem o interesse em estudar outra língua. A Olimpíada de Linguística, ela faz tudo isso e ainda mais. Então, espera-se que esse curso de extensão, através da Olimpíada Brasileira de Linguística, proporcione a todos que estiverem fazendo esse curso uma aprendizagem autônoma e ativa. Então, quando nós estivermos lá fazendo as questões da Olimpíada de Linguística, nós vamos aprender sobre a linguagem e sobre as línguas de forma autônoma e ativa. Isso vai acontecer para os alunos de graduação da UFAC que estão fazendo este curso, para os alunos de ensino médio das escolas da região que estão fazendo este curso e para membros da comunidade em geral interessados, que estão também fazendo este curso. Essas pessoas todas vão ter a sua curiosidade intelectual desenvolvida, bem como a sua investigação científica e a reflexão analítica, bem como a imaginação, a criatividade e o raciocínio lógico aumentados.
Então, isso tudo vai ser possível graças à Olimpíada Brasileira de Linguística. Participar da Olimpíada Brasileira de Linguística e deste curso de extensão fará com que os alunos tenham uma curiosidade científica desenvolvida e fortaleçam suas habilidades analítico-reflexivas, o que resultará em um melhor desempenho acadêmico na universidade e também na escola, no ensino médio, tá? Então, os alunos que participarem da Olimpíada Brasileira de Linguística e deste curso de extensão, eles vão perceber que eles vão ter a sua curiosidade científica avançada, que vão ter suas habilidades analítico-reflexivas desenvolvidas, e isso vai surtir resultados diretos no desempenho deles na universidade. Porque na universidade a gente faz ciência, né? A gente faz pesquisa. Então, se você não tem um pensamento científico, uma habilidade analítica, lógico-reflexiva, você não consegue ler um artigo científico, você não consegue fazer um artigo científico, fazer uma pós-graduação, fazer uma iniciação científica, né? Além disso, o projeto de extensão, esse projeto de extensão, bem como a Olimpíada Brasileira de Linguística, vai trazer a questão do respeito à diversidade e às diferenças linguístico-culturais. Então, os cursistas que estiverem fazendo este curso vão aprender muito sobre as diferenças que existem entre as línguas. E isso vai fortalecer o respeito à diversidade linguística, né? Diminuindo o preconceito linguístico. Porque a língua indígena é feia. Porque a língua indígena não serve de nada. Porque as melhores línguas são o inglês e o alemão. Porque o espanhol é feio. Porque o francês é bonito. Porque o português é difícil. Nada disso mais vai importar. Essa opinião, que é do senso comum, precisa ser eliminada das mentes, né, dos nossos alunos. Porque a linguística, ela vê todas as línguas, né, como igualmente importantes. Ela vê todas as línguas de forma igual. Não existe língua mais difícil, não existe língua mais fácil. Porque o inglês é fácil, porque o português é difícil. Porque o francês é bonito, porque o espanhol é feio. Não existe isso para a linguística. Porque a língua indígena não serve de nada. Não existe isso. As línguas indígenas e as outras línguas em que nós conhecemos, temos mais familiaridade, todas elas são igualmente importantes, todas elas são igualmente ricas, né? E nós precisamos estudar todas, conhecer todas, um pouquinho de cada, né? Porque isso faz parte do conhecimento humano, isso faz parte da cultura humana. Todos nós somos seres humanos, né? Então, além disso, os alunos que fizerem este curso, quando se tornarem professores, eles vão poder disseminar essa cultura por trás da Olimpíada Brasileira de Linguística, que é uma sala de aula em que se preze o construtivismo, né? Que se preze o lúdico, que se preze a gamificação, né? Então, aquele ensino tradicional não pode mais acontecer. É o que eu sempre digo para os meus alunos, a gente não pode repetir os mesmos erros que se repetiram conosco. Quando eu estava na escola, né? Era horrível, as aulas de gramática de língua portuguesa eram horríveis, né? Por que eram horríveis? Porque era o ensino tradicional. Eu fui educada no ensino tradicional. A matéria que eu mais odiava era gramática. E aí eu escolhi fazer letras porque eu amava a literatura. E aí quando eu entrei na Universidade de Letras, eu me identifiquei com a linguística, eu descobri a linguística, né? Então, imagina quantos alunos podem ter evitado letras por causa da gramática, justamente por ter aquela impressão ruim do ensino tradicional. E linguística não é nada disso, né? A gente não estuda gramática na universidade, né? Não a gramática tradicional, né? Como futuros professores, esses alunos poderão disseminar
esses frutos, né, das Olimpíadas, especialmente a Olimpíada de Linguística, né, utilizar a questão do desafio, do lúdico, o aluno como construtor do conhecimento, né, ele vai construir o conhecimento a partir dele mesmo, né, o conhecimento não vem pronto, não é uma educação de transmissão, não é uma educação bancária, né, o aluno ele precisa ser ator desse processo, né, ator protagonista desse processo do aprender. Então, isso faz parte de uma educação inovadora. Além disso, ao serem apresentados a linguística como área de conhecimento, vai crescer o interesse científico em estudar linguística, em fazer pesquisas em linguística, fazer uma iniciação científica em linguística, fazer um TCC em linguística, fazer uma pós-graduação em linguística. O nosso campus Floresta carece de profissionais de linguística. Então, mais projetos vão ser feitos, porque agora as pessoas vão conhecer o que é linguística, vão se interessar por linguística, vão gostar de linguística. E isso vai se converter em apresentações de trabalho, em publicações de artigo, em TCCs, tudo isso fortalecendo a linguística no Acre, que é bastante deficitária, e fortalecendo a linguística no Brasil e também na região norte, né, que quase também não tem linguistas. Agora, pessoal, nós estamos chegando ao final do nosso vídeo, da nossa aula 2, e eu gostaria que vocês respondessem a 3 perguntas. Essas perguntas precisam ser respondidas e me encaminhadas por e-mail. Vocês têm até o último dia do curso, dia 22 de abril, para me encaminharem as perguntas, certo? Então, não precisa me mandar hoje ou amanhã. Vocês podem assistir o vídeo com calma, responder com calma, mas tem que me mandar até o dia 22, porque é o meio que eu sei que vocês assistiram o vídeo. Porque não tem como eu marcar a presença, porque eu não sei quem é que está assistindo o vídeo e quem não está. Então, uma maneira de eu saber quem assistiu o vídeo é quem conseguiu responder as perguntas, tá? Que nós discutimos ao longo do vídeo. Então, vocês precisam responder as perguntas, me mandar por e-mail, que aí eu vou marcar a presença naquela aula para vocês. Então, são 3 perguntas do vídeo de hoje. Quais os problemas da educação brasileira que foram apresentados nesse vídeo? Quais as importâncias qual a importância das Olimpíadas Científicas na educação brasileira, tá? Então, vocês vão pensar aí na Olimpíada Brasileira de Matemática, na Olimpíada de Língua Portuguesa, na Olimpíada Nacional de Ciências e também em outras Olimpíadas que eu apresentei, de Biologia, Robótica, enfim, História. E, por último, de que maneira a Olimpíada de Linguística pode contribuir com a educação brasileira? Então, a segunda pergunta é sobre as Olimpíadas Científicas em geral e a terceira pergunta é sobre a Olimpíada de Linguística mais precisamente, tá? Vocês vão precisar falar dela e como que ela pode contribuir com a educação no Brasil, certo? Então, esse é o final do nosso vídeo, da nossa aula 2, e até a próxima aula, que será a nossa aula 3, tá bom? Um abraço, fiquem em casa.